Antes de mim, vieram mulheres que choraram em silêncio, que trabalharam até as mãos sangrarem, mas nunca deixaram de sonhar. É por elas que eu falo hoje. Meu nome é Conceição. Tenho 78 anos, cabelos brancos como algodão, e mãos que carregam a memória de 4 gerações. Antes de começar, quero agradecer por estarem aqui, no canal Sabedoria em Contos. Este é um espaço sagrado, onde histórias que não podem ser esquecidas encontram voz. A história que vou contar hoje não é só minha. É da minha avó, Maria das Dores. É da minha mãe, Benedita. E é de todos os nossos ancestrais que resistiram, que lutaram, que sobreviveram para que eu pudesse estar aqui, falando com vocês. Tem histórias que não estão nos livros de escola. Histórias que foram passadas de boca em boca, de coração para coração, ao redor do fogão a lenha, nos quintais, nas noites de lua cheia. Essa é uma dessas histórias. É uma história de dor, sim, mas também de força, de fé, de amor que não se deixa quebrar, nem pelas correntes mais pesadas. É a história de uma mulher que nasceu escrava, mas que nunca, nunca, deixou que roubassem sua alma. Quando eu era menina, devia ter uns 7, 8 anos, eu adorava sentar no colo da minha avó Maria. Ela era uma mulher grande, forte, com a pele da cor da terra molhada depois da chuva. Os cabelos sempre presos num lenço colorido, amarrado com jeito, formando uma coroa. Mas o que eu mais lembrava, o que ainda hoje me faz fechar os olhos e sorrir, eram as mãos dela. Mãos grandes, calejosas, marcadas pelo trabalho de toda uma vida. Cada cicatriz, cada marca tinha uma história. Os dedos eram grossos, as unhas curtas. Mãos que conheciam o peso da enxada, o calor do fogão de lenha, a aspereza da roupa no tanque. Mas eram mãos também que faziam cafuné, que trançavam meu cabelo com carinho, que secavam minhas lágrimas, que faziam as melhores comidas do mundo. Eu sentava no colo dela, pequenininha, e ficava brincando com aquelas mãos. Passava meus dedinhos pelas marcas, pelas cicatrizes. Vovó, por que sua mão tem esse machucado aqui? Ela olhava, respirava fundo, e começava. Cada marca aqui, minha filha, é uma história. E todas elas você precisa saber, para nunca esquecer de onde a gente veio. Foi assim, no colo dela, no terreiro de terra batida da nossa casa simples no interior da Bahia, que aprendi sobre o tempo da escravidão. Não aprendi nos livros. Aprendi na voz cansada mas firme da minha avó. Aprendi nas lágrimas que ela às vezes deixava escorrer, sem vergonha. Aprendi no orgulho que brilhava nos olhos dela quando falava de resistência. Vovó Maria nasceu em 1850, numa fazenda de café no interior de São Paulo. Nasceu filha de escravizados. Neta de escravizados. Bisneta de pessoas que foram arrancadas da África, atravessaram o oceano em porões de navio, perdendo o nome, a língua, a liberdade. Mas nunca perdendo a alma. Vovó me contava que não teve infância como eu tive. Enquanto eu brincava de boneca, corria descalça pelo quintal, ia para a escola, ela, com a minha idade, já trabalhava de sol a sol. Com 6 anos, eu já carregava a água do poço para a senzala. Com 7, já ajudava na cozinha grande da casa. Com 8, já lavava roupa no rio até a pele das mãos rachar de tanto esfregar. Ela dizia isso sem autopiedade, com uma simplicidade que me partia o coração. A mãe dela, que se chamava Joana, trabalhava no eito, na lavoura de café. Saía antes do sol nascer, voltava depois do sol se pôr. Maria mal via a própria mãe. Quando se viam, à noite, na senzala apertada onde dormiam amontoadas várias famílias, Joana abraçava a filha e cantava baixinho. Cantava cantigas em uma língua que Maria não entendia completamente, mas que aquecia o coração. Língua que vinha da África, da terra dos ancestrais. Minha mãe cantava para eu não esquecer. Cantava para eu saber que a gente vinha de reis e rainhas, mesmo que eles nos tratassem como bichos. O senhor da fazenda era um homem cruel. Vovó não gostava de falar muito dele, mas quando falava, a voz ficava dura, os olhos ficavam distantes. Ele batia. Batia nos homens, batia nas mulheres, batia até nas crianças quando não trabalhavam rápido o suficiente. Uma vez, Maria derrubou sem querer uma panela de ferro na cozinha. O barulho foi grande. A sinhá, a esposa do senhor, gritou, chamou ela de incompetente. O feitor veio. Um homem grande, com um chicote na mão. Maria tinha 9 anos. Ele levantou o braço para me bater. Eu fechei os olhos, esperando a dor.
Mas aí minha mãe apareceu correndo da lavoura. Não sei como ela soube, mas ela soube. Mãe sempre sabe. Joana se colocou na frente da filha. Bate em mim. Ela é criança. Bate em mim. E bateram. Maria assistiu, escondida atrás da mãe, sentindo cada golpe como se fosse nela. Naquele dia, eu entendi que o amor da minha mãe era maior que qualquer corrente. E jurei que, se um dia eu tivesse filhos, eles nunca iam passar por isso. Mas nem tudo era só dor. Vovó me contava que, mesmo na escravidão, havia momentos de beleza. Momentos roubados de alegria. Aos domingos, quando tinham algumas horas de descanso, os escravizados se reuniam. Tocavam tambores, quando o Senhor permitia. Dançavam. Cantavam. A gente cantava alto, bem alto, para abafar o som das correntes. Para lembrar que ainda éramos humanos. Que ainda tínhamos música dentro da gente. E havia o terreiro, um espaço sagrado onde praticavam sua fé escondido, misturando os orixás com os santos católicos para não serem punidos. Lá a gente rezava pros nossos deuses. Pros deuses que vieram da África com nossos avós. E eles nos protegiam. Nos davam força para aguentar mais um dia. Maria cresceu. Virou moça aos 15 anos. E foi quando conheceu Joaquim. Joaquim era um jovem escravizado que tinha chegado havia pouco na fazenda, vindo de outra propriedade no sul. Era alto, forte, com um sorriso que, segundo vovó, acendia até a noite mais escura. Ele me olhou pela primeira vez durante a reza do domingo. E eu soube. Soube que aquele homem ia ser importante na minha vida. O amor na senzala era diferente, me dizia vovó. Não tinha flores, não tinha galanteios bonitos, não tinha promessas de futuro, porque futuro era algo que escravizados não podiam ter. Mas tinha olhares. Tinha mãos que se encontravam por acaso no caminho do rio. Tinha sussurros rápidos quando o feitor não estava olhando. Joaquim me chamava de minha estrela. Dizia que eu brilhava mesmo na escuridão da senzala. E aquilo me dava força. Me fazia lembrar que eu era mais que uma escrava. Eu era Maria. Eu era uma mulher. Eu era capaz de amar. Eles se casaram à maneira deles, sem padre, sem papel, mas com promessa feita diante dos mais velhos, diante dos orixás, diante dos ancestrais. Amarrei um pano vermelho no pulso dele e ele amarrou um no meu. E viramos marido e mulher. Na lei dos brancos não valia nada. Mas na nossa lei, na lei do coração, era mais forte que qualquer papel. 1 ano depois, Maria ficou grávida. A notícia trouxe alegria e terror ao mesmo tempo. Alegria porque era um fruto do amor dela e de Joaquim. Terror porque sabia que aquela criança nasceria escrava também. Que seria propriedade do Senhor. Que poderia ser vendida, separada deles a qualquer momento. Chorei muito quando descobri que estava esperando. Joaquim me abraçou e disse: nosso filho vai conhecer a liberdade. Eu prometo. Mesmo que eu não veja, ele vai conhecer. Nasceu uma menina. Deram o nome de Benedita, minha mãe. Quando segurei ela pela primeira vez, ainda molhada, ainda chorando, olhei para os olhinhos fechados e fiz uma promessa. Filha, você vai ser livre. Não sei como, não sei quando, mas você vai ser livre. E vovó trabalhou para isso. Trabalhou dobrado. Aceitava qualquer serviço extra. Juntava cada moedinha que conseguia, às vezes por lavar roupa de fora, às vezes por fazer doces para vender na vila. Guardava tudo escondido num buraco que tinha cavado debaixo do assoalho da senzala. Era pouco. Muito pouco. Mas era minha esperança em forma de moeda. Mas a vida de escravizado era feita de perdas. E a pior perda de vovó Maria estava por vir. Benedita tinha 3 anos quando o senhor da fazenda enfrentou problemas financeiros. A safra tinha sido ruim. As dívidas cresciam. E ele decidiu vender alguns escravizados. Maria descobriu numa manhã, quando o feitor começou a separar os homens mais fortes. Joaquim estava entre eles. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Agarrei no braço dele, implorei pro Senhor não levar meu marido. Cai de joelhos, chorei, impliquei. O Senhor nem olhou para ela. Cala a boca, negra. Ele não é teu marido. É minha propriedade. E eu faço o que quiser com o que é meu. Arrancaram Joaquim à força. Maria se agarrou a ele até ser empurrada pro chão. Benedita, pequenininha, chorava sem entender o que estava acontecendo.
Joaquim gritou meu nome. Gritou que me amava. Gritou para eu ser forte, para cuidar da nossa filha. E então levaram ele embora. Levaram acorrentado, junto com outros 10 homens. Aquela foi a última vez que vovó Maria viu seu marido. Ela nunca soube para onde ele foi vendido. Se foi para outra fazenda, se foi para a cidade, se sobreviveu, se morreu. Passou o resto da vida sem saber. Aquela dor, não tem palavra que descreva. Arrancaram metade de mim. Eu continuei vivendo, continuei trabalhando, continuei respirando. Mas metade de mim tinha ido embora com ele. Mas ela tinha Benedita. E por Benedita, ela não podia desmoronar. Olhei para minha filha, limpei minhas lágrimas, e disse: Joaquim quer que a gente seja livre. Então é isso que a gente vai ser. Vovó intensificou os trabalhos extras. Aceitava tudo. Lavava mais roupa. Cozinhava mais. Costurava de madrugada, à luz de vela, até os dedos sangrarem. E juntava. Moeda por moeda. Tostão por tostão. Até que, em 1871, chegou a notícia. A lei do ventre livre. Os filhos de escravizadas nascidos a partir daquela data seriam livres. Benedita já tinha nascido antes da lei, então não se aplicava a ela. Mas era um sinal. Eu senti que os tempos estavam mudando. Devagar, muito devagar, mas estavam. E eu precisava estar pronta quando a liberdade chegasse. Os anos passaram. Maria envelheceu na fazenda. Os cabelos começaram a embranquecer. As mãos ficaram ainda mais calejadas. As costas doíam do trabalho pesado. Benedita cresceu ao lado dela, aprendendo os mesmos trabalhos, carregando as mesmas dores. Mas algo estava mudando no ar. Havia rumores. Conversas sussurradas entre os escravizados. Dizem que a princesa vai acabar com a escravidão. Não acredito. Os senhores nunca vão deixar. Mas dizem que está chegando. A liberdade está chegando. Maria não sabia se acreditava. Tinha visto muitas promessas quebradas, muitas esperanças desfeitas. Mas no fundo do coração, rezava. Rezava para os orixás, para os santos, para Deus, para quem quisesse ouvir. Se for para eu morrer amanhã, que seja livre. Só um dia. Me deixa ser livre só um dia. E então chegou o dia. 13 de maio de 1888. Vovó nunca esqueceu aquela data. Eu estava no tanque, lavando roupa. O sol estava quente. Minhas costas doíam. Era um dia como qualquer outro. Até que ouvi os gritos. Gritos vinham da casa grande. Correria. Confusão. E então alguém veio correndo. Acabou. Acabou. A princesa assinou. A escravidão acabou. Maria largou a roupa molhada. Ficou parada, sem acreditar. Eu olhei para os meus braços, como se esperasse ver as correntes caírem. Mas nunca tive correntes de ferro. Minhas correntes eram invisíveis. E naquele momento, eu senti elas se quebrando. Benedita veio correndo, jovem de 18 anos, com lágrimas escorrendo. Mãe! Mãe! Somos livres! Livres! Maria abraçou a filha e desabou a chorar. Choraram juntas. Choraram de alívio, de alegria, de dor por todos que não viveram para ver aquele dia. Pensei no Joaquim. Onde quer que estivesse, se ainda estivesse vivo, ele estava livre também. Pensei na minha mãe Joana, que tinha morrido 2 anos antes, sem conhecer a liberdade. Pensei em todos os ancestrais que sofreram, que resistiram, que mantiveram nossa cultura viva. Mas a liberdade no papel não trouxe a liberdade de verdade. Isso vovó fazia questão de explicar. Nos libertaram, mas não nos deram nada. Nenhuma terra. Nenhum dinheiro. Nenhuma educação. Só nos libertaram para não ter mais que cuidar da gente. Muitos ex-escravizados não tinham para onde ir, continuaram nas fazendas, trabalhando por quase nada, porque não tinham escolha. Mas Maria tinha seu dinheiro guardado. Aquelas moedinhas juntadas durante anos. Peguei minha filha pela mão, peguei nossos poucos pertences, e saí daquela fazenda. Nunca mais olhei para trás. Maria e Benedita foram para a cidade. Uma cidade pequena no interior, mas que parecia enorme para os olhos de quem tinha passado a vida numa fazenda. Com o dinheiro guardado, conseguiram alugar um quartinho minúsculo. Era pequeno, apertado, o teto vazava quando chovia. Mas era nosso. Pela primeira vez na vida,
eu tinha um lugar que era meu. Vovó trabalhou como lavadeira. Benedita como empregada doméstica. Não era fácil. O preconceito continuava. Os salários eram miseráveis. Muitas portas se fechavam quando viam a cor da pele delas. Mas eram livres. Eu acordava toda manhã e agradecia. Agradecia por poder escolher se ia trabalhar ou não. Por poder andar na rua sem pedir licença. Por poder olhar nos olhos das pessoas sem ter que abaixar a cabeça. Maria ensinou à filha tudo o que sabia. Ensinou a costurar, a cozinhar, a lavar, a passar. Mas ensinou também as coisas que nunca tinha podido ensinar antes. Ensinou a ler. Ela mesma tinha aprendido escondido, aos poucos, com o escravo mais velho que sabia. E me ensinou também. Com 40 anos, sentei para aprender a ler. Demorou, foi difícil, mas aprendi. E ensinou sobre dignidade. Benedita, você é livre. Mas nunca esqueça o preço dessa liberdade. Nunca esqueça quem você é. Você é filha de Maria das Dores e Joaquim. Você é neta de Joana. Você carrega sangue de reis africanos. Você nunca vai baixar a cabeça para ninguém. Benedita cresceu, conheceu meu pai, um homem livre, negro, trabalhador, honesto. Casaram. Tiveram filhos. Eu fui a terceira. E quando nasci, em 1947, quem me segurou primeiro foi vovó Maria. Ela já estava velhinha. Devia ter uns 97 anos. Mas quando me viu, os olhos brilharam. Ela me olhou e disse: essa aqui vai estudar. Essa aqui vai ser doutora. Essa aqui vai mostrar pro mundo do que a gente é capaz. Vovó Maria morreu quando eu tinha 10 anos. Mas antes de morrer, me chamou. Segurou minhas mãos nas mãos calejadas dela. E disse: Conceição, escuta bem o que eu vou te dizer. Você nunca foi escrava. Sua mãe nunca foi escrava. Mas eu fui. E essa história não pode morrer comigo. Você vai estudar. Vai aprender. Vai crescer. E quando crescer, vai contar. Vai contar para suas filhas, para os seus netos, para quem quiser ouvir. Vai contar que sua avó foi escrava, mas nunca foi escravizada por dentro. Que lutou. Que resistiu. Que amou. Que deu a vida pela filha. Vai contar que a liberdade foi conquistada com sangue, suor e lágrimas. E que por isso a gente não pode desperdiçar. A gente tem que honrar. Você me promete? E eu prometi. Prometo, vovó. Ela sorriu, apertou minha mão, e fechou os olhos. Foi a última conversa que tivemos. Hoje, com 78 anos, olho para trás e vejo o quanto aquela promessa moldou minha vida. Estudei. Não virei doutora como vovó sonhava, mas me tornei professora. Ensinei por 40 anos numa escola pública. Ensinei história, ensinei sobre a escravidão, ensinei sobre resistência. E sempre, contava a história de vovó Maria. Contava para os meus alunos, para os meus filhos, para os meus netos. Porque a história dela não pode morrer. Hoje, meus netos crescem livres. Vão para a universidade. Têm sonhos. Têm escolhas. Mas eu faço questão que eles saibam. Saibam que a liberdade que eles têm foi paga com o sofrimento de pessoas como vovó Maria. Saibam que cada conquista nossa é fruto de uma resistência que vem de longe, de muito longe. Saibam que somos descendentes de pessoas que foram escravizadas, mas que nunca se deixaram quebrar completamente. A escravidão tentou nos roubar tudo. Tentou roubar nossos nomes africanos. Mas a gente guardou na memória, nas cantigas, nos terreiros. Tentou roubar nossa fé. Mas a gente escondeu os orixás dentro dos santos católicos e continuou rezando. Tentou roubar nossa cultura. Mas a gente guardou na dança, na comida, na música, no jeito de falar. Tentou roubar nossa humanidade. Mas o amor que vovó Maria sentiu por Joaquim, por Benedita, por mim, prova que nunca conseguiram. As mãos de vovó Maria eram calejadas. Marcadas pelo trabalho forçado, pelas chicotadas, pelo sofrimento. Mas eram também as mãos que me fizeram cafuné. As mãos que cozinharam as comidas mais gostosas. As mãos que seguraram as minhas e me encheram de força. As mãos que construíram, tijolo por tijolo, a liberdade que tenho hoje. E quando olho para as minhas próprias mãos agora, já enrugadas, já cansadas, vejo as mãos dela. Vejo o legado que ela deixou. E sei que, de alguma forma, vovó Maria ainda vive. Vive em mim.
Vive nos meus filhos. Vive nos meus netos. Vive em cada pessoa negra que resiste, que luta, que conquista seu espaço neste país. Porque a gente não é descendente só de escravizados. A gente é descendente de resistentes, de sobreviventes, de guerreiros e guerreiras que, mesmo nas correntes, nunca deixaram de sonhar com a liberdade. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Sei que essa história é pesada. Sei que toca em feridas que ainda não cicatrizaram completamente. Mas precisava ser contada. Porque enquanto histórias como a de Vovó Maria forem lembradas, nossos ancestrais não morrem. Eles continuam vivos, nos guiando, nos fortalecendo. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Compartilhe com seus filhos, seus netos, seus amigos. Porque a memória é resistência. E se você também tem histórias de ancestrais que lutaram, que resistiram, que venceram contra todas as probabilidades, deixe aqui nos comentários. Vamos honrar juntos essas memórias sagradas. Inscreva-se no canal Sabedoria em Contos, onde cada história nos lembra de quem somos e de onde viemos. Do fundo do meu coração, em nome de Vovó Maria, de Joana, de Joaquim, e de todos os ancestrais. Axé. Força. Gratidão. Eu sou Conceição. E essa foi a história das mãos de Vovó Maria. Mãos que, mesmo acorrentadas, nunca pararam de construir liberdade.